Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia. Hoje nós vamos conversar sobre genética. Então a gente vai começar a caminhada em relação à genética, que é uma matéria extremamente importante. Nós temos muitas questões envolvendo vários assuntos de genética. Para muitos, genética acaba sendo algo extremamente complicado. Vou tentar fazer com que isso aconteça de forma bem mais simples, para a gente então conseguir resolver exercícios das mais diversas questões, mais diversos tipos de exercícios de genética, beleza? Hoje, nós precisamos conversar um pouco sobre conceitos. Então, preste atenção nesse detalhe. A genética, ela tem duas versões, basicamente. Existe a genética molecular, que é aquela que envolve os genes, que é aquela que envolve transcrição, tradução, que é o processo do trabalho gênico, né? E existe, atenção, a genética mendeliana. Genética mendeliana é aquela que trabalha com as probabilidades, aquela que fala sobre azão, azinho, então fala sobre 1/3 vezes 1/2 e assim sucessivamente, tá? Então nós precisamos dar esse cenário para você. Mas para entender genética é fundamental que você saiba os conceitos que envolvem a genética mendeliana em especial, ok? Essa genética mendeliana, ela começa então a ser conhecida como o gene. Tá? O primeiro conceito que nós temos que definir, a gente tem que saber muito bem sobre o que é um gene. Muito bem. Eu vou tentar bater um papo aqui com você sem necessariamente ficar escrevendo, porque daí você vai pegando esses detalhezinhos. E ao término desses conceitos, a gente vai aplicá-los em um esquema, beleza? Então vamos lá. Um gene é uma parte, um pedaço, um segmento do DNA, atenção, que é capaz de ser transcrito. É um segmento ou uma parte transcricional do DNA. Você sabe que a partir de um gene nós teremos a formação de uma proteína, porque nós teremos transcrição, tradução. Então o gene é um pedaço, uma parte transcricional da molécula de DNA, ok? Muito bem. Esse gene, por estar no DNA, ele também está no cromossomo, porque você sabe que o cromossomo é formado por DNA, mas esse DNA está associado com algumas proteínas chamadas de estonas. Então o cromossomo é um DNA associado com estonas. Logo eu posso falar que o gene, assim como ele está no DNA, ele está também no cromossomo. Muito bem. Só que eu preciso que você conheça o que é o cromossomo homólogo. Homólogo é o cromossomo que eu preciso que você conheça. Na verdade, são dois, Então, são os cromossomos homólogos que nós vamos definir. Cromossomo homólogo são aqueles que apresentam a mesma característica, o mesmo tamanho, a mesma posição de centrômero e tem dentro, de cada cromossomo, o seu locus gênico. Então, atenção. Cromossomos que apresentam o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e apresentam os mesmos locus gênicos são chamados de cromossomos homólogos. Professor, no meio dessa definição apareceu algo que eu não sei o que é, mas esse algo é um outro conceito, ou seja, são os locus gênicos. Professor, locus gênico, o que é isso? Bom, locus gênico é o lugar que está o gene no cromossomo. É o lugar ocupado pelo gene no cromossomo. Ou o local ocupado pelo gene no DNA, que forma o cromossomo, tá? Então, locus gênico é o lugar do gene no cromossomo. Pegou esse detalhe? Beleza. Você tem que tomar um certo cuidado, porque locus gênico em conjunto, ou seja, um plural de locus gênico, a gente chama de loci. Então, quando você tem um loci gênico, significa que a gente tem vários locus numa conversa só. Assim como locus pode ser chamado de loco gênico. Então, tem alguns vestibulares que estão colocando no lugar de locus, loco gênico. E loci é o plural de locus. Captou? Beleza. Nesse caso, esses locus gênicos, eles vão apresentar determinados genes. Só que o gene, nesse caso, ele é chamado de alelo.
Então preste atenção. Nós temos agora o gene que passa a ser chamado de alelo. Esse alelo, ele pode se comportar como um alelo dominante, existe o alelo dominante e existe o alelo recessivo. Professor, eu já ouvi falar sobre isso, mas o que isso quer dizer exatamente? Bom, vamos lá. Quando você tem um gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos, significa que eles são genes alelos. Ô, professor, não peguei não. Vamos lá então. Genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos são chamados de genes alelos. O alelo, nesse caso, pode ser dominante, o alelo pode ser recessivo. Muito bem. O alelo ele é dominante quando ele se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, o alelo ele é caracterizado como dominante quando ele se expressa em homo ou em heterozigose. Já o alelo recessivo é aquele que só se expressa em homozigose. Professor, como assim? Bom, o alelo dominante, ele pode e será representado com uma letra maiúscula, podendo ser A, B, C, D. Então, aqui tem azão. Azão é a letra que eu escolhi para representar o dominante. Se eu escolhi o A, dominante, azão, eu tenho que escolher o azinho como sendo o seu alelo recessivo. Muito bem. Se porventura esse azão estiver junto com outro azão ou com outro azinho, nós teremos então o alelo dominante. Para que o alelo recessivo seja, no caso, expresso, ou seja, que ele apareça, apresente o que ele é, ele tem que estar junto com outro azinho. Por isso que a gente fala que o alelo recessivo ele só se expressa em homozigose. Professor, tá, eu não estou entendendo o que é homozigoto e o que é heterozigoto. Bom, isso também faz parte dos nossos conceitos, tá? Então, no nosso conceito agora, nós vamos colocar quem? Vamos falar um pouco sobre o homozigoto. Bom, homo quer dizer igual, né? No caso, o zigoto é quando você tem as duas coisas associadas. Então, o homozigoto é quando você tem os dois alelos iguais. Como assim, professor? Bom, existe o homozigoto que é dominante. Olha que legal. Esse homozigoto, quando ele é chamado de dominante, é porque você tem o azão. Captou a mensagem? Isso é um homozigoto dominante, azão. Quando você tem um homozigoto recessivo, bom, recessivo é aquele alelo que é expresso, né, ou é representado por uma letra minúscula. Então você tem azinho. Nesse caso, você tem um homozigoto dominante e você tem um homozigoto recessivo. Muito bem. Esses, no caso, né, homozigotos, serão diferenciados desse aqui, o heterozigoto. Héteros quer dizer diferente, então, no caso, nós temos um heterozigoto. Quando que o indivíduo é heterozigoto? Tem que tomar um certo cuidado, porque o heterozigoto é quando os dois alelos são diferentes, né? Dois alelos diferentes, eles são homozigotos. E aí, então, você tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte detalhe. Esse heterozigoto, ele pode ser representado assim, azão, azinho. Não é, no caso, pessoal, necessário fazer uma certa diferenciação. Porque existe esse aqui também, ó. Por exemplo, na tipagem sanguínea, existe o heterozigoto, que é AB. Então, se você está olhando aqui, você tem um heterozigoto azão, azinho, você tem um heterozigoto A e B. Como que a gente faz para diferenciar? Bom, nós chamamos esse heterozigoto de heterozigoto dominante. Por quê? Porque aqui nós estamos num caso de dominância completa. E nesse caso aqui, ele é um heterozigoto codominante. Codominante é quando os dois alelos, eles estão juntos, né? São alelos diferentes, só que nesse caso não tem uma dominância e um recessivo. Então, tem alguns exercícios que acaba sendo necessário fazer esse tipo de diferenciação. Como assim? Olha, o heterozigoto dominante. Aí você fica falando, professor, mas o heterozigoto não tem necessariamente que ser dominante? Se você olhar aqui, não. Você está vendo aqui um caso de heterozigoto, só que não tem a dominância entre eles, que é um fator de codominância, tá? Então não é redundante, em algumas circunstâncias,
a gente chamar de heterozigoto dominante, tá? Às vezes isso é até necessário que seja feito. Muito bem. Professor, então eu estou captando a mensagem. Falou do homozigoto, falou do heterozigoto, já sei como fazer, né, a sua diferenciação. Não esqueça, homozigoto e heterozigoto. Só que esses pares de alelos, quando eles estão em homozigose ou heterozigose, eles estão em pares de alelos. E esses pares de alelos acabam se chamando de genótipo. Muito bem. Então você pode agora ter, né, um genótipo. O genótipo são os alelos, ou os pares de alelos que apresentam o indivíduo. Como, por exemplo, esse aqui é um genótipo homozigoto dominante. Esse é o genótipo homozigoto recessivo. Esse aqui é um genótipo heterozigoto dominante e esse é um genótipo heterozigoto codominante. Captou? Então, o genótipo é o conjunto de alelos do indivíduo, que geralmente estão aos pares, né? Ah, mas podemos ter genótipos com 2 pares, 3 pares, 4 pares. Podemos, tá? Então, aqui nós temos um genótipo, por exemplo, azão, azinho. Esse é um genótipo. Nós podemos ter o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Esse é outro genótipo, tá? Esse aqui é um genótipo que a gente chama, então, de heterozigoto, e esse é um genótipo de híbrido, ou seja, duplamente heterozigoto. Esse é um genótipo monohíbrido e esse é um genótipo dihíbrido, tá? Por quê, professor? Porque ele tem heterozigotos. Tá, então eu posso falar que o heterozigoto e híbrido são a mesma coisa? Sim. Então quando você fala que o genótipo é híbrido, você está mencionando uma característica desse genótipo. O genótipo híbrido é aquele que está em heterozigose. Como aqui, monohíbrido, aqui, dihíbrido, 2 heterozigotos. Então, isso é um genótipo, esse é outro genótipo, tá bem? Ah, professor, mas e o azão-azão? Bom, quando está assim, azão-azão ou azinho-azinho, nós temos também genótipos, concorda? Beleza? É o par de alelo. Esse par de alelo, ele é homozigoto. A gente pode chamá-lo de puro, entendeu? Então, aqui nós também temos uma denominação. O homozigoto, ele pode ser chamado de puro. Quando a gente fala homozigoto, é um genótipo puro, tá? É quando você tem, então, as duas letrinhas iguais. Fazendo um certo resumo, né? O homozigoto, o genótipo é ou são as letrinhas. São os pares de alelos ou o par de alelo, que são as letrinhas que a gente está expressando. Esse é o genótipo, tá? Esse genótipo pode ser maior, pode ser com 3 pares, 4 pares, 5 pares, mas é sempre um genótipo sendo demonstrado. Captou a mensagem? Muito bem. Bom, eu vou comentar com vocês alguns conceitos que você já sabe. Você já sabe o que é um gene, você já sabe o que é um cromossomo homólogo, você sabe o que é um alelo dominante e recessivo, você já sabe o que é um homozigoto, o que é heterozigoto, o que é puro híbrido e também já sabe o que é um genótipo. Muito bem. Só que agora, esse genótipo, ele vai ter a sua expressividade. Então, agora a gente vai entrar numa ideia de expressão gênica, tá? Essa expressividade gênica, ela está na dependência do ambiente. E quando isso acontece, ela mostra o fenótipo. Vamos então conversar sobre isso? Vem comigo. É o seguinte, quando você tem o genótipo, você tem as letrinhas, certo? Essas letrinhas, nesse caso, né? O genótipo, ele vai ter a sua expressividade, ou seja, ele vai mostrar o que ele é. E quando ele mostra o que é, ele forma o fenótipo. Fenótipo é um conceito importante que eu vou trabalhar com você já dentro da sua característica de expressividade. Então, atenção. Quando você fala assim que o genótipo, ele mostrou o que ele é, significa que ele está tendo a sua expressão. Só que essa expressividade, ela está na dependência de quem? Do ambiente, tá? Então, o fenótipo é a expressão do genótipo de acordo com o ambiente, tá? Então, esse genótipo, ele vai ter a sua expressividade na dependência do ambiente. Muito bem.
Quando o ambiente influencia a ação do gene, ele vai mostrar o que ele é. Essa característica, que pode ser visível ou não, pode ser uma característica morfológica, pode ser uma característica fisiológica, ela está no conceito de fenótipo. Então, fenótipo é a expressão do gene que vai mostrar o que ele é, podendo ser visível, fenótipo como morfologia, ou fenótipos internos, fisiologia, beleza? Bom, mas aí eu preciso que vocês entendam a relação do genótipo com o fenótipo. Vou dar um exemplo, tá bem? Imagine que você tenha duas plantas, tá? E essas duas plantas, elas são clones. Em outras palavras, elas são geneticamente idênticas. Se elas são geneticamente idênticas, elas têm o mesmo genótipo, perfeito? Só que eu pego essa planta e coloco em um vaso com lá terra, adubo e tudo mais. Pego a outra planta e coloco num outro vaso separadamente com as mesmas condições, ok? Terra, umidade, enfim, né? Essas duas plantas, elas começarão a ser cultivadas. Só que uma delas, eu jogo água e deixo ela no sol. A outra, eu deixo ela lá sem água e na sombra. Tipo, meio que abandono essa plantinha. Se você pensar durante alguns dias, você vai entender o que pode acontecer. Vamos lá, pensando comigo. Primeiro detalhe, elas são clones, elas são geneticamente idênticas, então ela tem o mesmo genótipo, beleza? Só que ao passar dos dias você vai perceber nitidamente que a planta do sol, planta com água, está crescendo, crescendo e ficando bonitona. E a planta lá da sombra, a planta lá sem água, tá vendo o quê? Tá morrendo, tá ficando feiona. Mas eu vou te perguntar, ela não tem o mesmo genótipo? Ou seja, ela não tem a mesma carga genética? Então por que uma está ficando diferente da outra? O que nós mudamos para que isso acontecesse? O ambiente. Então o ambiente, ele exerce uma ação na expressividade do genótipo. Captou? Então esse ambiente vai fazer com que o genótipo possa ser expresso de maneiras diferentes. Beleza? Como assim, professor? Bom, nós temos uma carga genética, um conjunto de genes, o nosso genótipo, né? E alguns genes vão funcionar e outros não vão funcionar. Essa seria a ideia. E o ambiente é que vai determinar tudo isso. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz durante o dia a dia. Né? Tudo que a gente faz durante um dia, né? O que a gente bebe, o que a gente come, o que a gente então inala, enfim, todos os fatores ambientais, a exposição solar, exposição a vírus, exposição a outros tipos de componentes ambientais, eles vão influenciar a nossa expressão gênica. Pode ser que esse gene se expresse de uma maneira normal ou ele expresse de uma forma forçada, de uma forma anormal. Isso pode levar a problemas, doenças, por exemplo, né? Imagine você comendo um monte de chocolate o dia inteiro. O que vai acontecer? Seu pâncreas, né, vai começar a ter uma expressividade fora do comum. Isso pode te levar a uma doença, como acontece com o diabetes, né? Se a pessoa tem, assim, uma rotina muito estressante, estresse, e vai levando então a pessoa àquela condição genética que pode desencadear algum tipo de probleminha, né? Daí o corpo, ele precisa de um certo descanso, ok? Muito bem. Então nós temos aqui todos os conceitos mais importantes sendo discutidos, tá? Só que eu vou tentar resumir tudo isso num esquema. E assim sendo, você vai falar assim: poxa, professor, entendi. Bom, pelo menos essa é a minha esperança, tá? Atenção, por favor. Nós vamos aqui, dentro desse esquema, conversar sobre genética, ok? Então, olha só. Eu tenho o cromossomo do pai, com o seu centrômero, e eu tenho aqui o cromossomo da mãe, com o seu centrômero. São cromossomos herdados, um herdado do pai e outro herdado da mãe, ok? Esses dois cromossomos, eles apresentam o mesmo tamanho, a mesma posição de centrômeros. Isso significa que eles são cromossomos homólogos. E por serem homólogos, eles precisam também ter os mesmos locus gênicos. Então eu tenho aqui o cromossomo, o DNA, que tem um gene, só que esse gene está nesse cromossomo, nesse lugar. Então esse é o locus gênico. Aqui eu tenho o outro locus gênico. Muito bem. Tendo no locus os genes, esses genes, eles podem ser assim, azão, pode ser assim, azinho. E assim sendo, esses genes passam a se chamar de alelos.
Vamos entender a palavra alelo? Alelo é derivado de lado a lado, ou seja, paralelos. Como se fossem duas retas, né? Eles estão lado a lado. Então, esse gene está no locus do cromossomo do pai e esse gene está no locus do cromossomo da mãe. Como eles estão em mesmos locus em cromossomos homólogos, eles são chamados de genes alelos. E sendo alelos, eles formam um par. E esse par de alelos está caracterizando o genótipo. E esse genótipo, ele é chamado de heterozigoto ou híbrido. Nesse caso, então, eu tenho um par de alelos híbrido. E esse par de alelos híbrido, nesse caso, né, está determinando um fenótipo, mas isso na dependência do ambiente. Então, nesse esquema, todos os conceitos são aplicados. Quer ver? Genes, cromossomos homólogos, genes alelos, lado a lado, estão no mesmo locus, onde, então, ele mostra o genótipo com seu respectivo fenótipo, genótipo homozigoto. Captou a mensagem? Bom, esses conceitos são fundamentais para entendermos genética mendeliana, tá? Porque num contexto, enunciado de questão genética, esses termos, esses conceitos, eles aparecem de uma forma muito simples, né? Eles aparecem de uma forma não explicativa. Eles não cobram necessariamente os conceitos da gente. Pode ser que sim, mas não necessariamente, tá? Então, de repente, eles estão falando assim, um genótipo homozigoto cruzado com um genótipo heterozigoto. E aí, se você não sabe esse conceito básico, você não consegue desenvolver a questão, né? E aí você tem que ficar lembrando, nossa, o que é homozigoto, o que é heterozigoto. Então, isso tem que fazer parte natural do seu conhecimento genético. Muito bem. Agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do que vai acontecer aqui, tá? Esta célula, esse núcleo celular, ele precisa mostrar o que ele é. Então, o ambiente vai influenciar, fazer com que esses genes entrem em ação. E esses genes vão entrar em ação quando eles estão em pares de alelos. Bom, quem foi quem estudou tudo isso e como que ele fez isso? Bom, o pai da genética nós sabemos que é Gregor Mendel. Mendel, nesse caso, estudou tudo isso propriamente, né, de uma forma tudo sequenciada. E ele conseguiu determinar as suas leis, a primeira lei e a segunda lei de Mendel. Lembrando que Mendel, ele foi um camarada assim, muito estudioso, só que ele não era um cientista propriamente dito. Mendel era um monge austríaco que começou a estudar essa parte de genética da hereditariedade. O que Mendel queria provar, ou queria comprovar, na verdade, né, matematicamente, como que acontece a herança desses caracteres, como Mendel chamou, de caracteres, o que nós chamamos hoje de genes ou alelos, tá? Bom, o Mendel, através de estudos com ervilhas, ele conseguiu fazer todo o estudo, né, de hereditariedade, tanto em primeira lei quanto em segunda lei. O único probleminha é que o trabalho de Mendel não foi reconhecido em vida, né, ou a partir dele mostrando, né? O trabalho do Mendel só foi, nesse caso, aceito e reestudado pós a sua morte. E a genética, então, nasceu propriamente para a ciência, né? Não através do experimento, não através da demonstração do Mendel. Foi através de alguns outros cientistas que mostraram o trabalho do Mendel para o mundo. E isso em 1900 é quando, então, nasceu a chamada genética mendeliana, ok? Então, fechando o seguinte, para entendermos genética mendeliana, nós temos que saber conceitos. E essa aula foi exatamente para isso, para que você entenda os conceitos. Caso tenha ficado alguma falha, volta e tenta pegar, e tenta construir, tenta fixar esses conceitos de uma maneira natural. Beleza? Nos vemos no próximo encontro. Valeu! Até a próxima!